Olá, eu sou a Ana do Cozinha e História Sabores Israelenses. Hoje é aqueles dias que tá meio frio e que a gente sabe que a gente quer fazer alguma coisa bem fácil para não ficar o dia inteiro na cozinha. E hoje, aqui em casa se gosta muito de peixe. Eu comprei salmão, mas pode ser qualquer outro peixe que vocês gostam. Eu tenho alguns aspargos frescos que vocês podem também preparar em casa. E vou fazer um peixe simples e rápido no forno de casa. Só que eu fiquei pensando o que eu poderia fazer para fazer com que esse salmão ficasse ainda mais gostoso. Normalmente, gente, os peixes aqui a gente faz assim, com um pouquinho de limão, um pouquinho de sal direto no forno. Mas eu queria fazer uma coisa especial. Como nós já estamos no começo da primavera, eu lembrei que tá tudo tão florido e tão bonito que essa é a época onde nós vamos encontrar flores de mostarda por toda a parte. Então eu vou ensinar para vocês hoje não só a fazer um peixe assado, mas também fazer uma mostarda caseira com as flores de mostarda. Quem não tiver flores de mostarda aí na região, pode usar ou a mostarda em pó como substituto da flor, e eu vou explicar para vocês como, ou pode usar a mostarda pronta mesmo no salmão e ir ao forno. Então agora, gente, antes da gente começar a nossa receita, enquanto o meu peixe está marinando com um pouquinho de limão, nós vamos sair e procurar e vamos ver se nós encontramos flores de mostarda para fazer o nosso molho caseiro delicioso. Bom, gente, agora na primavera, apesar de estar um dia bem feio hoje, a gente pode encontrar flores de mostarda em todos os lugares. No Brasil, as flores de mostarda também podem ser encontradas. E antes da gente saber como dá para fazer o molho de mostarda em casa, eu quero mostrar para vocês como identificar essas flores de mostarda. Uma das coisas que a gente tem que olhar primeiro é que a flor de mostarda ela tem 4 pétalas, tá, gente? Vocês estão vendo aqui? São 4 pétalas e ela tem as pétalas saindo da lateral das folhas. Elas são amarelinhas e na parte de dentro a gente vai ver, ela sempre tem essas sementinhas aqui, que são as sementinhas que se usam para fazer a mostarda de Dijon. A gente vai colher algumas flores e vai fazer o molho de mostarda em casa. É muito comum nos nossos passeios aqui em Israel encontrarmos ruínas e relíquias de coisas que passaram nessa região há muitos anos atrás. Essas ferramentas que vocês estão vendo aqui são do século IV a.C. e foram usadas pelos persas e por quem estava aqui na época para produzir óleo, azeite e azeitonas e pastos de azeitonas que podiam ser conservadas e utilizadas para várias coisas, como alimentação, produção de sabão e outras coisas. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso passeio pelo Monte Titora e pela busca pelas flores de mostarda. Agora, para nossa mostarda, nós vamos precisar de meio copo de flores de mostarda já limpas, lavadas e higienizadas. É só as pétalas, tá, gente? Não é para usar o caule. Para quem está usando pó de mostarda, é equivalente a mais ou menos 1 colher de chá de pó de mostarda. Nós vamos precisar de 1 colher de chá de açúcar. No meu caso, eu estou usando o açúcar mascavo ou açúcar demerara, mas pode ser qualquer açúcar que vocês quiserem. Misturados com meia colher de chá de sal. Nós vamos precisar de 1 dente de alho. Nós vamos precisar de 1 a 2 colheres de sopa de vinagre, depende de quem gosta do molho mais ácido ou menos ácido. E 2 colheres de sopa de azeite de boa qualidade. Eu coloquei aqui um pouquinho de cúrcuma, que é principalmente para dar aquela cor bonita da mostarda que a gente está acostumado. Então a gente vai começar por usar um processador, pode ser um pilão manual, pode ser um liquidificador, o que vocês tiverem em casa. A gente vai colocar primeiro as flores, tá, gente? Essas flores crescem em toda parte, no Brasil também. E vocês podem usar, como eu falei, ou a mostarda em pó, ou até mesmo o molho de mostarda que vocês vão encontrar no supermercado, mas tem que ser diluído com um pouquinho de vinagre. A gente vai colocar todos os ingredientes, o vinagre, o azeite, é muito fácil, tá, gente? O dente de alho, o açúcar, misturado já com o sal. O sal e o açúcar, gente, são quantidades pequenas, vocês podem provar e ver se vocês querem um pouquinho mais doce ou um pouquinho mais salgado. E a cúrcuma eu vou deixar por último, que é para primeiro a gente ver a cor que fica e colocando aos poucos. E a gente vai fechar o processador e vamos bater. Bom, gente, agora que já está bem triturado, eu vou mostrar para vocês.
Tá bem triturado mesmo, tá? Tá como se fosse uma pastinha, mas ainda com pedaços. Eu vou começar a colocar um pouquinho de cúrcuma para ficar com a cor mais acentuada, mas a cúrcuma não é obrigatória aqui, tá, gente? Que é principalmente para dar cor e não necessariamente vai mudar o sabor da mostarda. Bom, gente, eu coloquei um pouquinho de cúrcuma para ficar um pouquinho mais amarelo, vocês estão vendo. Eu vou tirar agora o meu molho, vou pôr numa vasilhinha, fazer um pouquinho de sujeira. E vou passar. Eu espero que vocês estejam vendo a cor, gente. Ficou bem amarelo, bem parecido com a cor da mostarda que a gente conhece. Quem quiser moer mais, pode moer. Eu gosto dos pedacinhos que eu acho que fica bonito no peixe. Agora a gente pode provar e ver como ficou antes de colocar no nosso peixe, ver se precisa de um pouquinho mais de sal ou um pouquinho mais de açúcar. Bom, vamos ver. Peraí, a gente vai provar. Tá muito gostoso. Agora o que eu vou fazer, gente, eu vou pegar meu peixe, que já tava no limão, vou pôr um pouquinho mais de limão, que a gente gosta de bastante limão aqui em casa, e vou espalhar o meu molho em cima do peixe. É só colocar em cima mesmo, gente, sem dó, e deixar ele marinando. Agora, enquanto o meu peixe tá marinando, a gente vai fazer os nossos aspargos. Bom, gente, agora a gente já lavou os aspargos, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai cortar antes de colocar eles na frigideira. Para preparar os nossos aspargos, a gente vai usar meia colher de sopa de manteiga, um pouco de sal grosso, um pouco de pimenta do reino a gosto e os nossos aspargos frescos lavados. Não precisa usar luva, gente, para manusear os aspargos. Eu simplesmente machuquei a minha mão, então eu tô usando isso para proteger. O que a gente vai fazer é o seguinte: o aspargo, gente, ele tem uma parte mais rígida e depois, quando ele vai subindo, ele já começa a ficar mais macio. Então, o que a gente precisa fazer, a gente precisa remover essa última parte, a parte do final do aspargo, que não é comestível. Então, se vocês forem olhar, o caule do aspargo ele vai mudando para mais verdinho. Essa parte mais branca, mais rígida, a gente não vai comer. E dá mais ou menos, gente, 2 centímetros. Então, para vocês terem uma ideia, quando o aspargo é um pouquinho mais grosso, a gente tem que tirar um pouquinho mais, tá? É só a gente ver quando ele fica menos fibroso e fica mais macio mesmo. Então, ó, esse aqui a gente já tirou. O que a gente vai fazer é assim, eu vou separar, para ficar mais fácil de fazer, eu vou separar os aspargos mais grossos, tá? Eu vou deixar eles de lado, porque a gente tem que remover um pouquinho mais deles. E os mais fininhos eu vou deixar todos juntos. E vou cortar mais ou menos todos ao mesmo tempo, de 2 a 3 centímetros, que já é suficiente. Na faca, a gente já sente se eles estão mais macios ou menos. Ó, por exemplo, esse daqui ainda tá bem branquinho, então desse daqui eu vou tirar um pouquinho mais. Infelizmente, gente, essa parte do aspargo, dá pra cozinhar bem e triturar e fazer até uma sopa, mas como aqui eu tenho uma quantidade muito pequena, eles vão acabar sendo descartados. E agora, nos aspargos grandes, os mais grossinhos, a gente vai tirar um pouquinho mais deles, para ter certeza que a gente não vai ficar com essa parte fibrosa na hora de comer. Então, vamos para a frigideira. Bom, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é aquecer bem a nossa frigideira e a gente vai colocar a nossa meia colher de sopa de manteiga. A gente vai começar a aquecer bem a frigideira com a manteiga para ela derreter. Não pode deixar a manteiga queimar, tá, gente? Tem que ser bem cuidadoso para usar um forno de médio a baixo, para a manteiga não queimar, para a frigideira esquentar, mas a manteiga não queimar. Para quem quiser, pode também fazer numa panela. O ideal é fazer numa panela ou numa frigideira que tenha o fundo bem grosso, para o aspargo não queimar e ele cozinhar e ficar bem gostoso para comer. Então, o que a gente vai fazer? Agora minha manteiga já está derretida, a gente vai colocar os aspargos na frigideira, sem nenhum segredo, tá, gente? É só colocar. E o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai colocar um pouquinho de sal grosso. Por que o sal grosso, gente? Porque o sal grosso, ele desidrata menos os alimentos, então ele salga bem, mas ele desidrata menos. A gente não quer que o nosso aspargo fique bem molinho. E a gente vai colocar um pouquinho de pimenta do reino, que é opcional, mas quem gosta. Quem quiser, a gente pode também colocar um dente de alho antes e fritar. Eu prefiro sem, aqui em casa a gente prefere sem. E já tem alho no nosso salmão. Quando eu vejo que ele já tá pegando uma corzinha, já tá começando a fazer aquele barulhinho de frigideira, eu vou deixar ele pegar uma corzinha de leve e daqui a pouco a gente vai fechar a nossa frigideira ou a nossa panela para deixar esse aspargo cozinhar um pouquinho. Bom, gente, quando tá esse barulhinho já da manteiga fritando o nosso aspargo, já tá bem aromático, essa é a hora que a gente vai baixar o fogo e a gente vai fechar. Por quê? Porque o aspargo ele tem que cozinhar um pouquinho, mas não tem necessidade de cozinhar em água. O que a gente vai fazer, a gente vai colocar direto.
Quem estiver trabalhando com os aspargos muito grossos, às vezes a gente encontra aspargos que são bem grossos, pode ferventar eles um pouquinho antes de usar, antes de fritar, mas se vocês preferirem um aspargo fininho, ele não precisa ser pré-cozido. Bom, gente, o meu aspargo já tá aqui há 10 minutos, já tá perfeitinho, olha, com uma cor maravilhosa e já tá pronto. Então agora eu vou desligar a minha frigideira, vou deixar ele aqui para ele não perder o calor, enquanto o nosso salmão vai ficar pronto. Gente, olha que lindo que o nosso salmão tá. Como eu falei, vocês podem usar qualquer peixe, a tilápia também fica perfeito. E agora eu vou colocar ele no forno 200 graus por de 15 a 20 minutos. Vamos lá? Vai ficar delicioso. Gente, olha que lindo que o nosso salmão e os nossos aspargos ficaram. E agora chegou a melhor hora, que é a hora de provar. Vamos ver como eles ficaram. Tá com uma cara ótima. O salmão, gente, ficou exatamente 20 minutos no forno. E nos últimos 3 minutos eu aumentei um pouquinho o forno para ele dar uma tostadinha. Vamos ver como ficou o nosso filé de salmão com molho de mostarda caseiro. Ficou muito bom, viu, gente? Vamos ver agora os aspargos também. מעולה. אין דברים כאלה. Espero que vocês tenham gostado. A gente vê vocês na próxima. Até mais!